Olá, meus amores do YouTube. Que saudade que eu tava de vocês. Gente, somos 6 inscritos. Quase derrubei aqui. Somos 6 inscritos, tá? Pega. 6 pessoas querendo me ouvir. Gente, eu me sinto. Desculpa vocês, mas eu me sinto. Tá ligado? Hoje eu vou ler um poema pra vocês, tá? Que eu escrevi. E outra, eu postei um outro também no TikTok, mais levinho. Esse aqui, eu me sinto mais confortável em falar aqui. Não sei. Sinto mais uma intimidade, sinto uma coisa assim, mais... sabe? Mais confortável de gravar, assim, pra vocês, entende? Esse vídeo provavelmente hoje é quarta, vai sair numa quinta. Que amanhã eu vou editar, já vou lançar também. Vou tentar fazer vídeo todo dia. Gente, eu vou conseguir. Torçam por mim, vamos lá. Esse é um ensaio sobre aquelas pessoas que não conseguiram expressar o seu ser, né? Não conseguiram ter aquela liberdade de fazer as coisas que queria fazer, de buscar o que queria buscar, de mostrar o que queria mostrar durante grande parte da vida, porque era muitas vezes considerado errado, muitas vezes criticado pelas outras pessoas. E dentre outros fatores que acontecem na nossa vida que acabam que a gente se deixa apagar, né? Meio que são como se fossem vários fatores que, tipo, sufocam aquela liberdade de alma, aquela expressão de ser, né? Então vamos lá que eu vou ler para vocês, né, esse ensaio, pra gente fazer perguntas para nós mesmos, nos acharmos em nós. Eu acredito que muitos de vocês se identificam, podem se identificar com aquilo, né, que eu vou passar aqui. Porque a gente tem um insight, trazer à luz da consciência algo que até então a gente não tinha batido de frente, revela uma faceta de nós ali, um sentimento escondido que ativa uma certa área e uma determinada atitude, certo? Uma coisa que tá lá no fundo. Vamos lá. Hoje eu levei um baque daquilo que eu sabia com o ser, mas mantinha obstante à luz da consciência. Me pego absorto, indiferente, desgostoso, uma sensação úmida e seu odor como lufadas áridas ao átrio da compreensão. Lembrei-me dos tempos de menino, quando ser era sinônimo de repreensão. Deve-se perguntar o que tem de desconcertante nessa afirmação. Então, reflita. Imagine uma família ligada pelo amor, mas com uma visão deturpada do mesmo. Um amor que só repreende, um amor que oprime, fala coisas desagradáveis, bate e pior, anulam a expressão de ser daquilo que foge dos dogmas fundados em ignorância e consenso comum, sem um mísero pingo de reflexão e filosofia. Agora pega tudo isso e chama de amor. E esse era o molde intitulado de amor que apagou a essência do ser. Esse texto, acredito que ele seja um pouco profundo, né? Acredito que muitas pessoas, quando eram crianças, tinham sonhos, tinham anseios, e pelo consenso comum da casa, que tipo era algo, é um dogma, é uma afirmativa que vem sendo passada de gerações, é uma religião, isso prende a alma, isso prende a pessoa, porque a gente sabe que o filho nunca vai ser igual ao pai. Sempre vai ter uma mudança, uma melhoria, e é para que haja, porque se isso não houvesse, a humanidade não teria chegado onde nós chegamos hoje. Esse baque que eu tive, de onde saiu esse ensaio, foi quando eu lembrei do meu tempo de infância, onde eu queria fazer coisas, eu tinha coisas, eu gostava de brincar com determinadas coisas, e simplesmente não deixavam, porque não é de menino, não pode, não é pecado, é perigoso, você vai se machucar. E hoje em dia
as pessoas largam as traças assim e querem que a gente se vira, porque quando a gente teve a chance de aprender aquilo com o mundo, se aventurando, experienciando, a gente não teve oportunidade. Entende? Então, assim, tem esse caso desse tipo de pessoas. E se você se sente representado, por favor, fica aqui. Mas entenda, quando a gente tinha a oportunidade de se desenvolver, as pessoas, aqui me refiro à família, né, que estão sempre ali com a gente, não queriam, é perigoso, você não pode, é pecado, pananã. E eu, pela experiência, vejo uma discrepância muito grande na desenvoltura dessas pessoas lidando com o mundo e eu. Entende? Falando de mim, de ser humano, de Fernanda, me abrindo para vocês. Eu sinto uma falta de uma ativez que só se ganha na experiência, sabe? Não que eu tive tudo de mão beijada, mas eu era obrigado a seguir isso e aquilo para que não tivesse desavenças. E mesmo assim tinha. Ai, você fica muito em casa. Eu comecei a sair. Ai, você sai muito. Não estava estudando. Ai, você não estuda nada. Comecei a estudar. Ai, você está estudando muito, para de estudar. Vocês entendem o sufoco, a pressão de ter crescido em um ambiente assim, onde tudo que você faz é errado? Me peguei lembrando que a minha vida inteira foi fazendo coisas escondidas, assim, digamos assim. Eu lembro quando eu tava na igreja, e aí minha avó ia me levar e tal. E enquanto ela tava lá, eu não brincava. Não porque eu queria ficar com ela ou qualquer outra coisa, mas porque eu tinha vergonha dela me ver brincando. Entende? Então quando ela saía, eu era outra pessoa. Aí eu virava o Fernando e brincava e tudo mais. Mas vocês entendem que muitas das vezes o ambiente que a gente cresce é tóxico para o nosso crescimento. Não tô falando que eu não amo eles, não tô falando que não sou grato pelas muitas coisas que proporcionaram na minha vida, minha família, mas vocês entendem que chega a dado momento, uma alma ela precisa crescer, precisa sair, precisa se libertar daquilo que sufoca ela. E isso é bom. Eu agradeço, porque se não tivesse isso, eu não saberia o contraste disso para mim saber do meu potencial, entende? Tipo assim, essa sensação, essa necessidade de me desenvolver, essa coisa que lá atrás não aconteceu, eu agradeço, porque hoje é uma oportunidade de mudança, de aprender coisas novas e com o paladar refinado, com o gosto depurado, entende? Porque naquela época, talvez, poderia ter me envolvido em muitas coisas também. A gente sabe, quando você está lidando com o mundo, você lida com todo tipo de coisa, todo tipo de experiência. Mas hoje, e eu tive esse insight agora, nesse vídeo, refletindo aqui, a gente lida com isso, aprende de novo com um gosto depurado, pela idade, pela maturidade, pela experiência que a gente teve, independente. Hoje eu tenho 19 anos. Eu gravo esse vídeo, eu que vos falo, gravo esse vídeo pra vocês no dia 12/8/2026 e eu tenho 19 anos. Quero ver quando eu gravar um outro vídeo reagindo a esse vídeo aqui. Mas juro, gente, eu tô me sentindo assim realizada em estar me abrindo aqui, em estar falando com vocês, porque é realmente um peso que tá saindo. E vocês, 6 inscritos que estão aqui, eu quero conhecer vocês. Comentem aqui, que eu fiquei muito feliz. Eu, tipo assim, tava achando que era 5 ainda, né? Eu fui olhar, tinha 6 inscritos, eu fiquei, meu Deus, como assim? Enfim. Uma coisa que eu gostei também aqui foi que eu consegui trazer um pouco daquela sensação que eu tava sentindo. Me pego absorto, indiferentemente desgostoso, uma sensação úmida e seu odor como lufadas áridas ao átrio da compreensão.
Era uma sensação sufocante, uma sensação úmida, mas que nela tinha algo áspero que doía, que trazia aquele verde da banana verde, tá ligado? Aquele, sabe? Aos átrios da compreensão, que era onde cada vez que eu sentia isso, que eu tentava entender, buscar que sensação que é essa, me vinha mais. Dessa coisa úmida, com odor árido, sabe? E nossa, e tipo assim, eu fiquei feliz de identificar isso, tá ligado? De escrever. Enfim, lembrei-me dos tempos de menino, quando ser era sinônimo de repreensão. Gente, vocês não estão entendendo. Eu queria, tipo, as pessoas acham que eu tô exagerando, mas tudo que eu fazia era errado, porque nada que eu gostava condizia com os dogmas, as crenças e as repetições de senso comum que eles adotaram para a vida deles. Entende? Nada. Então, muito tempo eu fiz a minha vida, vivi a minha vida escondida. Tanto que eles acham que eu sou, tipo assim, um songamonga. Deixa isso baixo. Eles acham que eu sou um songamonga, mas tipo assim, na rua me viram muito bem. Eu ia falar dos rolês aqui que eu já vivi, mas não convém. E eu tô lutando, né, pra conseguir resgatar essa identidade. Porque eu acho que a gente chega em um determinado momento da nossa vida que a gente para e pensa, quem sou eu? Será que o que eu gosto, eu realmente gosto, é uma bagagem daquilo que eu vivi, ou eu realmente só tolero porque eu convivi com aquilo? Entende? Muitas vezes algo que a gente está acostumado, que acarreta uma sensação ruim, já é tanto um costume que a gente acha que isso é normal, ficar numa sensação ruim, ficar numa contra a parede, ficar nessa sensação úmida com o gosto árido, sabe? Uma sensação úmida com o odor árido. Então, é muitas vezes a gente questionar nós mesmos. O que está acontecendo? Por quê? O que essa situação revela sobre mim? Porque nunca é sobre o outro. É sobre a gente. Tudo que a gente faz para o outro tem que ser pensado se a gente gostaria que fizesse aquilo com a gente. Porque, gente, a lei da semeadura é real. A lei de causa e efeito é real. É uma das leis que regem o universo manifestado. Então, eu também estou nesse aprendizado. Eu estou evoluindo cada dia mais também. Referente a essa parte, né? Da física quântica, da alquimia e tudo mais. Mas a lei de causa e efeito, ela é real. Então trate as pessoas bem, porque aquilo é uma semente. Pense coisas boas, porque os pensamentos são sementes. Isso que é o babado. Você pensa o bagulho, aquilo já é uma semente, está sendo semeado algo ali. Então, tratem as pessoas bem, pensem coisas boas, só que nunca é sobre o outro, porque a forma que você enxerga o mundo diz respeito somente a você. Eles tinham os dogmas deles, eles tinham as coisas deles, mas eu vi aquilo como ruim. Entende? Eu era uma criança, um adolescente, a gente sabe muitas vezes que essa fase, ela acarreta muitas coisas, né? Não é uma das fases mais libertadoras, mas eu sinto sim uma falta de liberdade quando eu vivi esse tempo. Entende? Sou grato, sou. Mas esse texto, essa experiência foi justamente trabalhada na falta de liberdade que eu tive, a falta de expressão do ser, que sufocou esse interior, essa expressividade, de forma que eu tô tendo que descobrir isso agora. Isso é individuação, é você, dado momento, você parar e pensar, pera, quem sou eu que vos fala? Eu não sou o que eu penso, não sou o que eu sinto, não sou o que eu ouço. Quem sou eu? E a partir disso você começa a se construir. Porque o ser humano é um ser por definição. Você fala, eu sou tal coisa, você é tal coisa. Você vai agir como tal coisa. Muitas das vezes a gente fala que é algo, mas não sustenta aquilo nas atitudes.
entendeu? A ponto da gente não ser realmente aquilo, mas acreditar que é. Isso também trava muito, porque eu vi em mim, não adiantava nada dizer eu sou tal coisa. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou abundante. Se eu ficava reclamando, se eu xingava, se eu via falta em tudo, eu estava aniquilando tudo aquilo que eu tinha dito com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Não era de uma pessoa próspera, não era de uma pessoa abundante. Eu não me sentia assim, entendeu? E é dessa forma que as atitudes também sabotam os dizeres, o verbo. E quando você liga os três, psique, soma e nous, né? Pela tradição gnóstica, hermética, pensamento, corpo e espírito. E aqui a gente tem os três pilares do ser humano que alinhados é como se fosse uma luz. Somos literalmente um espírito de luz dentro de um corpo carnal. E aí quando você pega elas do sol e coloca uma lupa, aquele ponto condensado não queima. É a mesma coisa do ser humano. Só que a gente tem essa obra de ver o que realmente significa. Não é sobre incrementar algo de fora, é sobre tirar os excessos para aquilo que nós somos. Se eu sou uma pessoa abundante, eu vou tirar a reclamação do que falta. Se eu sou uma pessoa inteligente, eu vou tirar a falta de estudo. Eu vou buscar sabedoria. Se eu sou uma pessoa justa, eu vou parar de colocar o meu ponto de vista na frente do de outras pessoas. Mas eu vou julgar com racionalidade, com imparcialidade, entende? E quando nós colocamos, né, essa questão da repreensão durante toda uma vida, a gente se pega tendo medo de se expressar, tendo medo de fazer as coisas, medo de se mostrar. Porque se você se mostra, você é recebido como uma repreensão. O que a sua mente associa isso durante a sua vida inteira? Se você faz, você está errado. Se você não faz, você está errado. O que a sua mente associa isso a sua vida inteira? Entende? Muitas vezes tinha coisas que eu queria fazer que eu não fiz pelo capricho dos outros em julgar. Só que a culpa é minha, porque eu liguei pro capricho deles de julgar. Entendeu? A gente tem que admitir. A gente tem que admitir pra si também, às vezes. Eu admito, também estava errado. Intolerado daquilo, não ter achado um meio, em não ter transmitido, não ter falado, não ter imposto, não ter mudado algo em mim, sabe? Porque, tipo assim, me deixem aqui nos comentários vocês. Agora eu quero conversar com vocês. Se a pessoa, ela vivia numa casa onde ela era uma criança, um adolescente, ela sabia que tudo aquilo que ela fazia era condicionada por aquele meio. Não que necessariamente ela não tenha achado meios de gostar daquilo, de se habituar, de entrar ali, de achar pontos fortes que ressoavam com a identidade interna. Mas dado o momento, quando você reconhece que você não é nada daquilo, que aquilo é uma bagagem, sementes impostas por outras pessoas, e que você tem todo mundo um vasto dentro de você que você não tinha descoberto antes, e que agora você quer pesquisar, você quer descobrir, você quer desbravar, e você se sente, caralho, e agora? Não sei se você sente a mesma sensação que eu, mas é como se eu tivesse dado uma machadada no tempo e eu tivesse perdido uma cacetada de tempo, sendo algo que não era eu. Esse é o ponto do ensaio. Mas tirem pelas próprias conclusões também de vocês. A arte, ela é diversificada. Todos nós, né, em dado momento somos filósofos, indagamos sobre a vida, sobre nosso ser, a nossa existência, e carregamos esse amor pela sabedoria. A filosofia significa amor pela sabedoria. Enfim, esse é o vídeo de hoje, um pouquinho caótico, um pouquinho pra quem tá aqui. Não sei se ajudou muito vocês, mas eu
Me sinto leve por ter conversado com vocês aqui no YouTube. 6 inscritos, cara, tô muito feliz. E deixem like, se inscrevam no canal. E vamos pra cima. Tudo de bom, nada pra baixo. Um beijo, gente. Comentem aqui, tá? Eu quero muito conhecer vocês.